Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Você se considera uma pessoa aprovada por Deus? Vamos ver o que este texto fala para nós sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 2. No vídeo passado, no de ontem, eu disse o capítulo errado, eu disse o capítulo 5, tá? Nós estamos meditando no capítulo 2. E nós vamos ler hoje do verso 7 até o verso 9. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Amém. Meus amados, vamos dar uma recapitulada no contexto. Paulo, neste capítulo, está tratando de uma difamação que ele sofreu por um determinado indivíduo que fazia parte da igreja de Corinto, que conseguiu juntar um grupo de pessoas com ele, e essas pessoas começaram a falar mal de Paulo, sobre o seu apostolado, sobre a sua índole, sobre a sua moral, sobre ele ser uma pessoa verdadeira ou não, e outras coisas a mais. Paulo tinha programado uma segunda visita. Na primeira visita na cidade, na igreja, não foi bem sucedida. E antes de ir nessa segunda visita, ele escreve uma carta, que eles falam que é uma carta severa. E nessa carta, Paulo vai, com sua autoridade apostólica, combater essas questões. Quando os irmãos de Corinto lêem a carta, eles se arrependem. E ao se arrependerem, eles disciplinam aquele que foi o mentor de toda aquela situação, disciplina ele, não foi Paulo, foram eles que disciplinaram. E eles disciplinam aquela pessoa. E aí Paulo diz no verso passado que o que eles fizeram foi correto, porque a disciplina ela não tem a, a tendência de matar espiritualmente ou de acabar com a vida moral de uma pessoa, mas a tendência da disciplina é que aquela pessoa gere tristeza, da tristeza gere arrependimento e ela venha de novo a fazer parte do corpo de Cristo com um novo sentimento e uma transformação. A disciplina é para isso. E Paulo fala para os irmãos: olha, agora, ao contrário, às vezes, de que vocês esperassem que eu dissesse assim: olha, deixe esse homem no mundo, perdoem. Perdoem ele, consolem ele, traga ele para o meio de vocês, cuide dele, e assim vocês vão estar demonstrando o amor por ele. E quando vocês fizerem isso, vocês estarão obedecendo o que eu escrevi para vocês. O que eu escrevi para vocês, vocês estarão obedecendo. E assim vocês estarão mostrando que vocês foram aprovados. Então, Paulo nos dá aqui uma lição de humildade que nem aquela igreja provavelmente esperaria. Ele era o acusado. A igreja o defendeu. A igreja, depois de arrependida, o defendeu. E ele próprio pede ou ordena para aquela igreja que fulano, ele já está em tristeza, já houve arrependimento, não deixe que isto gere mais uma tristeza profunda, ao ponto dele perder a vontade pela própria vida. Não, nós temos que dar esperança para ele. Nós temos que dar consolo para ele. Veja bem, você já viu algum caso onde uma pessoa recebe uma disciplina por algum problema moral e mesmo depois de arrependido, ele não é colocado mais no meio da igreja
pela própria igreja ou pela liderança, o que você acha que vai se passar pela cabeça daquela pessoa? Que não tem mais jeito para a vida dela, que aquilo que ela fez é imperdoável, e sendo imperdoável, ela não tem possibilidade de voltar a viver uma vida em paz com a igreja. E isso pode gerar consequências para o resto da vida da pessoa. E não é intuito do Senhor quando Ele disciplina alguém. Quando Ele me disciplinou, quando Ele disciplina os irmãos, é para correção e transformação em amor. E Paulo entendia isso. E Paulo passa isso para a igreja agir assim. E o interessante é que ele diz que o ser aprovado em Deus passa por um coração que sabe perdoar e que perdoa e que trata essa questão depois do perdão com naturalidade. Quando ele diz que eu vos escrevo para que vocês sejam aprovados e obedientes em tudo, ele está aqui na carta dizendo para os irmãos que eles deveriam perdoar aquela pessoa. E perdoando, eles estariam sendo obedientes em tudo. Pois bem, meus irmãos, eu não sei a sua realidade hoje. Não sei se você está vivendo aí com rancor por muitos anos ou por pouco tempo. Mas uma coisa eu sei, eu te aconselho, perdoe. Perdoe e trate essa situação como Cristo tratou e como Paulo tratou, para que você tenha paz, para que você tenha sua alma lavada. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não quer que nós vivamos uma vida amargurada, mas queremos que nós vivemos uma vida de paz, uma vida fraternalmente resolvida. Portanto, veja com carinho essa situação, e se não há ainda condições, peça a Deus para te dar condições para perdoar essa situação. E assim você pode ter certeza que você tratando bem o perdão, você é aprovado por Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor por este momento. Entregamos esta palavra ao Senhor e pedimos que a aplique em nós, em nossos corações e mentes. Ora ao Senhor por todos que nos ouvem ou que nos veem, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que nós venhamos conseguir, com o exemplo de Paulo e com o exemplo de Cristo principalmente, exalar o teu perdão para todos. E assim, temos aquele sentimento de que estamos no caminho certo, estamos sendo aprovados pelo Senhor. Muito obrigado. Ora ao Senhor agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.